Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de Geometria Espacial, vamos dar continuidade, tá certo? À questão dos postulados. Vamos falar de modo específico, nessa aula de hoje, a questão da determinação dos planos e qual a relação de um plano com o outro, tá certo? Vamos lá? Don't taste me rushing, keep your words naked. Bem, pessoal, vamos então falar sobre determinação de planos, tá? Então, há 4 modos de determinar a posição de um plano no espaço, tá certo? Olha só, como que podemos determinar? Já vimos na aula anterior sobre um postulado que vai dizer o seguinte: se eu tiver 3 pontos, esses 3 pontos não colineares, eles definem um plano, tá? Então, já é conhecido por nós que 3 pontos determinam esse plano. Observe uma questão interessante que é o seguinte: toda vez que eu tenho 3 pontos, eu consigo montar aqui um polígono ligando esses 3 pontos, tá? Se esses 3 pontos forem colineares, eu não vou conseguir formar essa figura fechada. Eu não conseguindo formar essa figura fechada, eu não consigo montar um plano, tá certo? E aí surge uma proposição aqui interessante, tá? Olha essa proposição. Por meio de uma reta e um ponto fora dela, também conseguimos montar um plano. E de fato, tá? De fato, vamos conseguir isso. Observe o seguinte, tá bom? Observe, eu tenho um ponto e uma reta. Mas sabemos, por postulado, que na reta existem pontos, né? Existem pontos na reta e pontos fora da reta. Então, eu posso pegar quaisquer 2 pontos na nossa reta. E aí eu vou ter aqui, sei lá, um ponto A, um ponto B e também o ponto P, que é esse ponto dado fora. Observe que eu consigo formar uma figura fechada, tá? Observe ainda que eu posso voltar pelo postulado 1 e dizer, agora eu tenho 3 pontos. E se eu tenho 3 pontos, eu consigo formar um plano, tá? Então, se eu tenho 3 pontos, consigo formar um plano. Se eu tenho uma reta e um ponto fora dela, eu também consigo formar um plano. Esse plano, ele é único, tá? Ele é o plano que passa por esses pontos aí. Temos ainda o seguinte, 2 retas, tá? 2 retas concorrentes. Se eu tiver 2 retas concorrentes, isso é suficiente para me conseguir montar um plano. Por quê? Primeiro, tome um ponto que é a interseção dessas 2 retas. Aqui eu tenho S e também tenho R. E aí eu posso tomar quaisquer 2 pontos. Eu tomei aqui A em R, tá? E B em S. É claro, na hora de tomar esses outros 2 pontos, eu tenho que escolher uma em R e uma em S. Porque se eu escolher ambas em uma única reta, eu vou ter 3 pontos colineares e eu não vou conseguir. Uma vez que fizemos isso, observe que eu consigo formar aqui uma figura fechada, né? Nesse caso aqui um triângulo. E aí eu consigo formar o plano, tá certo? Então, é muito fácil de visualizar e provar com argumentos lógicos que com 2 retas concorrentes eu consigo montar um plano e esse plano é único, tá? É o plano que passa por 3 pontos, porque eu estou escolhendo 3 pontos da qual estão inseridos nas retas, uma vez que eu sei que toda reta possui pontos. E aí temos agora uma quarta proposição, tá? Uma quarta proposição, na verdade é a terceira proposição, mas é a quarta maneira de determinar um plano, que seria o seguinte: por meio de 2 retas paralelas e distintas, tá? Então, quando eu tenho 2 retas paralelas e distintas, eu posso tomar 2 pontos em uma reta e um ponto na outra reta, tá certo? Não importa a ordem com que você vai escolher. Observe que eu consigo formar uma figura fechada e essa figura fechada já forma esse plano. Vou ter 3 pontos não colineares. Esses pontos não colineares formam esse plano. Olha que bacana, hein, gente? 4 maneiras, então, de determinar um plano, tá? Um plano que ele é único. Quais são eles? 3 pontos quaisquer não colineares. Se eu tiver um ponto fora da reta e uma reta qualquer, eu também determino um plano. Se eu tiver 2 retas concorrentes ou 2 retas paralelas distintas, também consigo determinar, tá certo? Um plano. Tá legal? Quantos planos podemos construir apoiado em uma reta? Então, olha. Então, observe, eu tenho aqui um eixo de planos. Tem vários planos aqui, ó, que estão apoiados aqui em uma reta R. Então, tem uma reta R aqui, eu consigo
ter um plano aqui mais inclinado, outro menos inclinado, outro menos inclinado ainda. Quer dizer, eu posso escolher várias inclinações, na qual todos esses planos estão apoiados sobre a reta R, e de fato eu consigo ir infinitos planos, tá? Infinitos planos apoiados sobre uma reta, tá legal? Bem, então olha só aqui um exemplo, gente, que vai nos ajudar a observar essas relações aqui. Bem, pessoal, temos aqui um sólido chamado aqui paralelepípedo, tá? Esse sólido, né, poderia chamar ele de ABCD FGH, tá ok? Eles formam aqui, eu deixei destacado aqui dois planos, tá ok? Que é o plano alfa e o plano beta. E eu gostaria que vocês observassem o seguinte, tá? Então eu deixei aqui algumas observações para a gente fazer os estudos, tá ok? E aí observe o seguinte, quando se trata de AB, eu tenho aqui duas retas que são concorrentes, tá? Essas duas retas concorrentes, elas formam um plano. Qual que é o plano que elas estão formando? A, B, C, D, que é o plano alfa, esse plano azul. Então a gente observou que duas retas de fato aqui concorrentes, elas estão determinando um plano, tá? Tome ainda duas retas, por exemplo, BC, nós estamos tomando aqui, e também CD, tá ok? Então quando eu olho aqui CD, são outro exemplo aqui de retas que são concorrentes, também formando aí o plano alfa, tá certo? Olha que bacana, né? Ó, agora olha só, imagine que você tem aqui CD e também tem GH, tá? GH. Eu tenho duas retas aqui, o que são paralelas e são também distintas. E elas estão formando um plano, né? Qual plano que é? É o plano beta, tá? É o plano beta que contém essas duas retas paralelas e distintas. Então, nós estamos observando que duas retas paralelas de fato constroem um plano. Retas concorrentes também constroem um plano, tá? Poderia ainda, tá, tomar aqui, se eu quisesse, por exemplo, AB e mais um ponto, por exemplo, o ponto C. Eu observo que AB e o ponto C também formam um plano alfa, tá legal? Assim como quaisquer três pontos. Se eu escolher, por exemplo, o ponto C, G e H, observe que eles estão formando aí o plano beta. Tá? Olha que bacana, né? Então, nós estamos vendo aqui exemplos que, de fato, se concretizam com as quatro propriedades aí que eu coloquei, sendo um deles um postulado, tá bom? E qual que pode ser a relação, né, entre dois planos? Nós vamos dizer, né, a posição relativa entre dois planos, tá? Há apenas duas maneiras de relacionar dois planos. Ou esses dois planos são secantes, ou esses dois planos são paralelos ou coincidentes, tá bom? Vamos falar o que são planos secantes. Então, a definição de plano secante são dois planos distintos que têm um ponto comum, tá? Então, se eles tiverem um ponto em comum, nós vamos dizer que esses planos são secantes. De cara, a gente vai observar algumas propriedades, tá? E uns postulados aqui muito interessantes, tá bom? Bem, se dois planos distintos têm um ponto em comum, então eles têm pelo menos um outro ponto em comum. E assim vai seguir, na verdade, a gente vai conferir que se eu tenho aqui um ponto em comum entre esses dois planos, é claro que também vai aparecer mais pontos, tá? Ele vai ter um outro ponto. E aí, se eu tenho dois pontos aqui, a gente vai observar que eu consigo formar outros pontos também. E vou acabar formando uma reta, tá bom? Então, se dois planos distintos seguem como propriedade, se dois planos distintos têm um ponto em comum, então a interseção desses planos é uma única reta que passa por aquele ponto, tá? Pessoal, a interseção de dois planos secantes sempre é uma reta, e essa reta é única, não tem outra, tá? Essa é a grande relação dos planos secantes, tá certo? Então, se você tiver dois planos que se interceptam, esses dois planos, eles se interceptam através de uma reta. E aí é interessante porque a gente volta naquela questão da parte anterior, na qual eu pergunto,
quantos planos podemos construir apoiado em uma reta, né? Então a ideia é mostrar que de fato aqui eu tenho vários planos secantes, não é isso? Tenho vários planos secantes. Então é uma extensão, a gente consegue mostrar aí que apoiado em uma reta a gente tem infinitos planos, tá legal? Bem, além dos planos serem secantes, eles podem ser paralelos, tá? É claro que os planos coincidentes também são paralelos, por isso que eu disse apenas paralelos. Mas nós temos os casos dos planos paralelos coincidentes e os planos paralelos que são distintos, tá? Dois planos, tá? Dois planos, eles são paralelos se não tem ponto comum ou se são coincidentes, tá? Então, planos paralelos distintos não têm pontos em comum ou todos os pontos são, né, em comum, ou seja, eles são coincidentes, tá? Bem, a definição então de planos paralelos, tá, e distintos, ela acaba sendo um pouco trivial. Por quê? Porque a gente já conhece a ideia de retas paralelas, né, que não tem pontos em comum, e são coplanares, porém aqui nós estamos dentro do espaço e temos dois planos, tá? É como se você pegar numa casa que está bem regulada o chão e o teto. Tá? O chão e o teto são planos paralelos. Eu trouxe aqui um exemplo que vai nos ajudar a entender isso daqui, tá bom? Então, olha só, queria que vocês... Aqui ficou talvez um pouco claro, mas esse aqui considere sendo o plano alfa, aqui o plano beta e esse aqui o plano gama, tá certo? Eu gostaria que vocês observassem que o plano alfa também pode ser chamado de plano formado, tá, por FG, tá? É claro que eu posso colocar aqui um H, porque eu estou vendo que o ponto é coplanar. Mas 3 pontos definem um plano, esse plano é único, então eu não preciso mais do que isso, tá bom? O beta também pode ser chamado, aí, por exemplo, de BCG, tá ok? BCG. E o gama sendo, por exemplo, ADH, tá? Não preciso, né, reforço que não preciso de eu colocar aqui 4 pontos, mesmo eles sendo coplanares, porque 3 pontos definem, como nós já vimos, um plano e esse plano é único. Então, isso daqui é um paralelepípedo. A gente observa que todas as faces são iguais, nós vamos falar isso ainda mais para frente, tá? Quando o paralelo tem todas as faces iguais, regular, né, a gente tem aqui um polígono regular, nós vamos dizer que ele é um cubo, tá? Bem, sendo um cubo, vamos falar da relação entre essas faces, tá? Essas faces. Observe o seguinte, qual que é a relação que nós temos para as faces? Nós temos as seguintes relações. Bem, olha, paralelos. Quem são paralelos, gente? Paralelos. Gama, tá? E beta. Estou vendo aqui, ó. São planos paralelos coincidentes, tá? Distintos, tá? Gama é paralelo a beta. Temos essa anotação aqui, essa anotação aí é muito bacana, tá bom? E secantes, pessoal? Bem, observamos que alfa e beta são secantes, tá? E também observamos que gama e alfa são secantes. Observe que alfa e beta são secantes pela reta FG, tá certo? Aqui elas são secantes pela reta FG, tá bom? E gama e alfa são secantes, tá, pela reta EH. Tá legal? Bem, pessoal, falamos então sobre a formação de planos e a relação positiva dos planos. Bem, encontro vocês na próxima aula. Um abraço e